que é esse cara aí? Não é esse cara, tá, galera? Esse cara aí eu achei na internet agora, tá? Era um outro que eu não tenho foto, mas era um carrinho a pedal. Aquele pedal que, em vez de ser assim, o pedal era assim. E aí, no sítio onde nós morávamos, a sala principal da casa muito grande, aquele piso de, acho que chama lajota, é tipo uma cerâmica que escorrega pra caramba. Essa roda de plástico aí desse bicho aí, e o que acontecia? Escorregava pra caramba. E qual era a brincadeira? Era dar volta em volta da mesa da sala. Era uma mesa muito grande, aquelas casas de fazenda, de sítio, era uma mesa muito grande para umas 10 ou 12 pessoas, e o único relógio da casa era naquela parede, ficava ali num móvel em cima um relógio que tinha o ponteiro das horas, dos minutos e tinha o ponteiro dos segundos. Então, olha que loucura. Eu cronometrava quantos segundos dava para dar 10 voltas. Porque para eu dar uma volta só, aquele ponteiro não tinha precisão para marcar. Então eu tinha que dar várias voltas. E aí, malandro, as primeiras crianças que eu tinha em volta de mim eram meus irmãos mais novos, e eu comecei a criar um campeonato com eles. Óbvio, eles não tinham a menor condição, porque eles eram mais novos do que eu. Eles não tinham a força, nem a maturidade que eu tinha, porque o carro saía de frente. Já naquela época, o grande problema era o carro sair de frente, porque eram 2 curvas de 180 para dar a volta na mesa, né? E do jeito que eu vinha, eu ia tentando dar a volta e virava o volante, o carro ia reto. Então, eu dava um jeito de travar o pedal, né? Eu vinha pedalando rápido e travava o pedal. A roda traseira travava e dava uma meia escorregada. Com 8 anos, 10 anos. Os meus irmãos tinham 6, o outro 4. E aí eu comecei ali a me criar no automobilismo. E comecei a ganhar confiança, comecei a me sentir bom naquilo. E em 1993, eu tive essa experiência aqui. Ó. Isso daí foi a minha primeira experiência com um macacão. Esse macacão foi emprestado do Eugênio, que era irmão da esposa do Egito. Ele me emprestou esse macacão. Ele já veio com todos esses patrocínios. Esses não eram meus patrocínios, só que eu não podia tirar isso aí. Comecei a ganhar um dinheirinho até que eu comprei o meu primeiro carro. Aí eu comprei o meu primeiro carro, que está aí nessa foto aí, tá? Não dá para ver direito, eu vou abrir um pouco para vocês verem. Mas esse Passat aí, 1976, com 2 Solex 40 deitada da Alfa Romeo 2300, era cabeçote feito, comando, um monte de coisa que eu arrumei, coisas que eu tinha comprado na época do Ergi para botar no Voyage, que eu acabei nunca botando. Aí, com esse Passat, eu tentei correr no campeonato de arrancada. E o campeonato de arrancada era meio assim, improvisado, mas eu tentei correr. Deixa eu adiantar um pouco mais para frente, porque senão vai ficar muito chato. Depois, eu passei para esse carro aqui, em 1994, eu consegui comprar esse carro aí, era um Golzinho, e tem uma história engraçada que é o seguinte, eu comprei a prestação, óbvio, né? A primeira prestação, esse carro era um Gol CL89, isso foi em 1994. A primeira prestação do carro eu não paguei, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Porque o dinheiro que eu tinha para pagar essas prestações, eu gastei botando um kit turbo no carro. Então, turbinei o carro, tinha uns amigos que ajudavam, essa galera toda que está aí, menos aqueles da frente, mas a Hi-Press ajudava, a Artiscap ajudava, do meu amigo Magrão. E aí, lá fui eu, fazendo arrancada. Essa foto é Interlagos, tá? Tem até uma outra aqui depois, ainda no campeonato de arrancada, a vida já tinha... Isso aí já era 1995, tá? Já era 1995 e eu tinha esse Golf aí, puxava o carro na carreta, era um tesão aquilo, tá? Era realmente um tesão. Mas o que eu queria era correr em circuito, tá? E o que aconteceu? Deixa eu só pegar a foto aqui. O que aconteceu? Essa foto aqui é a responsável por me colocar para correr no circuito. Agora vai começar a minha história correndo em circuito. Isso daí foi numa oficina em São Paulo, do Edson, que era uma oficina chamada MPR, que fazia Speed 1600, que eram Fuscas em São Paulo. Era o Edson e o Marquinhos, o irmão dele. E esse cara... Boa, Léo. Tu lembra da Hi-Press? Caramba, hein? Essa é das antigas, né? Mas eu sou da época da JMV, que é anterior à Hi-Press. Valeu, Leozão, um abraço. O que acontece? Eu comprei um câmbio. Isso aí que está na minha mão é um câmbio
de primeira a quarta, do Bertolotti, que está aí até hoje fazendo câmbio forjado. E era para o Gol quebrava o câmbio um atrás do outro. Eu comprei esse câmbio, veio nessa caixa, eu fui pegar nos Correios e levei para esse Edson instalar. Quando chegou lá no Edson, o que o Edson fazia? O Edson tinha uma equipe de Fusca. E aí, obviamente, que eu comecei a conversar com ele sobre aquilo, eu entrei no carro e tal, ele disse, cara, o que você está gastando na arrancada, se o teu sonho é correr em circuito, o que você está gastando na arrancada dá para você fazer, dá para você correr tranquilamente aí nesse campeonato aí, que é o campeonato de Speed 1600, tá? Eu corri com esse carro aí 4 etapas. Esse carro era anos 60 e pouco, já tinha batido de frente, de traseira, tudo quanto é jeito. Cara, mas a grana que eu dava, a grana que eu tinha, só dava para correr nesse carro. Eu fiz umas 4 etapas. E eu era ruim, mas ruim. Quão ruim, Sandro? Eu era ruim pra cacete. Final de 1996. Aí, foi quando nós montamos esse carro aí. A equipe Motorfest sempre foi, e é até hoje, desse cara aí, ó. Calma aí. Ah, essa foto é pequena. Desse cara aí, ó. Marcos Antônio Mastropietro, tá? O meu italiano de estimação. E esse foi o carro montado, era desse jeito, o carro era vermelho, porque ele já era vermelho antes, tá? Essa prova foi em São Paulo, nós fomos lá usar a prova para treinar, e o meu pai conversou com o Marquinhos e falou assim, Marquinhos, o meu filho é jovem, o meu filho é determinado, o meu filho é empolgado, mas o meu filho não tem experiência. Como é que faz? Aí o Marquinhos virou e disse assim, olha, só tem um jeito de fazer. O jeito de fazer é treinar. Vamos treinar. A gente coloca um motor mais fraco para ele treinar, vai colocando pneu, álcool, ele vai treinando. E naquela época, o autódromo era aberto à vontade. Você chegava lá 8 horas da manhã, treinava o dia inteiro, pagava uma taxa, vamos dizer hoje, tipo R$200 por dia, e treinava o dia inteiro, não precisava juntar carro, tá? Não precisava juntar carro para fazer track day, nem existia track day em 1996. Eu quero ver se vocês sabem, hoje em dia, isso aí, o Frank escreveu isso aí no volante, se afobei, se foder de sacanagem, tudo bem. O que era isso aqui, vocês sabem? Não vale falar que é um multímetro. Aquilo é um multímetro. Era daquele jeito que a gente lia a sonda. Hoje vocês leem com aquela Nano, Fueltec Nano, os caralho. A gente lia a sonda em 1998 com isso aí, ó, multímetro. Acertava a carburação do carro, lendo o som da lâmpada por aquilo ali, tá? Bem, aí 98 foi isso, 1999. Aí foi o meu ano. Puta que eu pariu. Cara, em 1999, nós tínhamos uma equipe fera. Eram 4 carros na equipe, todo mundo afinado. Entrou uma outra equipe muito fera, que vocês todos conhecem da Stock Car, a equipe do Andréas Mateis. O Andréas fazia 4 carros, tá? Era o Frank saiu da nossa equipe, foi para a equipe do Andréas, era o Frank. Era o Pedro Palhares, 5 carros o Andréas fazia. Frank, Pedro Palhares, Elias Júnior e Nelson Silva Júnior era uma dupla, era Armando Balbi e Fábio Crespi. Eram os 5 carros dele. E tudo piloto fera, tudo piloto de campeonato brasileiro. Eu fui treinar em Curitiba, eu ainda estava correndo de Gol, fui treinar em Curitiba, Anel Externo de Curitiba. Primeira andada que eu dei de estocar na minha vida, primeira andada de pneu slick, primeira andada com motorzão, era o Ômega, 6 cilindros, slick, 350 cavalos. Anel Externo de Curitiba. Puta que o pariu. Chegava na zero a 240 por hora, tinha que frear aquela porra daquele Ômega, entrar, o pneu Pirelli Nacional na época. Cara, só que eu treinei um dia inteiro lá, um motorzão, era o Camilinho que fazia o nosso motor. Resumindo, eu fiz um tempo que era suficiente para largar na primeira fila na corrida que tinha tido lá antes. Óbvio. Eu não sei se o carro estava no peso do regulamento, eu não sei nada disso. Mas como efeito empolgante para mim foi, ó, aí eu falei, bom, não tenho dúvida, vamos fazer uma corrida da Stock Car antes mesmo de acabar o Gol. Primeira corrida minha de Stock Car na vida foi em Tarumã. Eu só fiz os treinos. Não foi o meu grande acidente, que também foi em Tarumã, eu vou contar daqui a pouco. Cara, eu simplesmente escapei na 8, fui bater lá na 9. Ali, o Stock Car falou assim, olha, isso aqui não é o Gol. Isso aqui não é o Gol, e isso aqui é Tarumã. Isso aqui não é o Rio de Janeiro.
Eu escapei na 8, fui rodando, fui bater lá na 9. Pra vocês terem uma ideia. Quem conhece Tarumã sabe o que é isso aí, tá? Cara, aquilo me deu uma meia traumatizada. Eu falei, caramba! Aí voltei pro gol, terminei o campeonato. E quando começou o campeonato de 2000, esse omegão aí puxando a fila, eu fiz uma puta pré-temporada em Jacarepaguá, peguei a mão. Fiz uma puta pré-temporada em Curitiba, peguei a mão. Fiz uma puta pré-temporada em Goiânia, peguei a mão. E comecei o campeonato, minha primeira etapa, pódio. Primeira etapa, Curitiba, tinha feito pré-temporada lá, pódio. Em segundo lugar, se não me engano, segundo ou terceiro. E eu fui indo assim, tá? Eu fui indo assim, disputando o campeonato.